Tá faltando medicina. Não, Rodrigo. Tá faltando Rodrigo. medicina, Fabrício, tá faltando medicina. Agora é a hora que a gente conversa realmente sobre aqueles temas que dão um gostinho diferente, né? O tempero especial aqui do Esquenta. E aí, Ciro? É isso aí, todo mundo já teve seu espaço, né? Colocou a sua vez aí, e a gente precisa esquentar um pouquinho essa discussão falando da clínica médica, com enfoques muito específicos na banca do INEP, e tem coisa muito interessante aqui pra gente conversar. Vamos falar da clínica médica e até da cardiologia, né? É isso aí, Enfim, né? né, Rodrigo? Até ela vai poder falar aqui um pouquinho. É Ela isso também aí. precisa do seu espaço, né? Precisa. É isso aí, mas vamos lá. Então, seguir para o último bloco do Esquenta Live das Lives do Enari. Lembrando que se tu não garantiste a tua inscrição ainda na Live das Lives, que vai acontecer na próxima sexta, tu pode garantir o link, tá aqui no chat. E a gente parte agora para a derradeira discussão de temas dentro da clínica médica. Bora lá. Tema especial para o INEP, muito especial. O INEP gosta pra caramba de Parkinson e a gente precisa ter atenção. A gente precisa ir um pouquinho além do que está no livro. Porque no livro está escrito que Parkinson é uma doença do movimento, tá? Em que o indivíduo sofre com degeneração da substância negra, afetando primordialmente o sistema extrapiramidal, que tem como uma das suas funções controlar o movimento. Isso é o que está no livro. Para a gente aqui não serve desse jeito. O nosso ponto é lembrar que Parkinson faz parte do espectro de estudo do movimento, que de um lado tem um cenário que o indivíduo tem um movimento frouxo, e outro tem um movimento muito controlado. É como se alguém estivesse ajustando um brilho de uma foto, mas ajustando o movimento. Se apertar muito o ajuste, a pessoa fica lenta. Se soltar muito o ajuste, a pessoa fica se movimentando de forma atabalhoada. Movimentação atabalhoada, Coreia. Deixa para lá. Movimentação travada, Parkinson. Esse é o jeitão da doença. E que na prática, a gente observa tradicionalmente com manifestações motoras exuberantes. O indivíduo está travado. Para fazer o movimento, tem dificuldade. Tipicamente, a gente encontra graus variados de bradicinesia, rigidez, tremor e instabilidade postural. Essa é a tétrade clássica de manifestações motoras do Parkinson. De todas elas, a bradicinesia é a mais importante. O indivíduo está travado, né? Os movimentos são lentificados. A gente observa alteração de mímica facial, micrografismo, escreve com letra piquititinha, hipofonia, fala mais abafada. Isso é clássico e está presente em todos os casos, porque o indivíduo está travado. Se está travado, para fazer o movimento, está tudo rígido. E é uma rigidez diferente do que a gente pode observar no AVC, rigidez tipicamente plástica ou em roda denteada. A gente movimenta, mas a rigidez continua lá, né? O indivíduo vai fazendo, está sempre a gente encontrando resistência, porque ela está muito claramente presente. Esse é um marco importante da doença de Parkinson. Obviamente, se está travado, o indivíduo está travado, a gente vai observar uma luta da pessoa para iniciar o movimento, para fazer o movimento em si. Isso se manifesta na forma de tremor. Para vencer a rigidez, o indivíduo treme pra caramba. O tremor do Parkinson, que tipicamente é assimétrico, e a assimetria é um dos marcos da doença, e surge quando o indivíduo faz de repouso, né? Em repouso a gente já costuma observar o tremor, e isso chama muito a atenção. Por fim, a estabilidade postural, que muitas vezes é uma manifestação um tanto mais tardia da doença. Mas esses marcos, manifestações motoras, tipicamente estão presentes no cenário clássico, e a gente vai ter um quadro bem exuberante descrito na questão. Mas como o INEP gosta de enunciados volumosos e de trazer toda a dinâmica da doença espalhada no cenário clínico, vale muito a gente lembrar que Parkinson não se restringe a manifestações motoras. Do contrário, muitas e muitas vezes a gente observará manifestações precoces, chamadas de pré-motoras. Hiposmia ou anosmia, constipação, alteração do humor, alteração do sono na fase REM, dermatite seborreica. Isso pode estar presente no contexto da doença antecedendo as manifestações motoras. Mas, obviamente, né, a gente não pode perder de vista que o que chama atenção mesmo é o quadro motor. Isso é muito importante e é o que ajuda muito a caracterizar. Agora, como a doença tem manifestações precoces, pode ter tardias também, né? Um monte de coisa pode acontecer lá na frente, como demência, desautonomia, alucinações e até mesmo a instabilidade postural, que é clássica do Parkinson, costuma ser um pouco mais tardia na evolução. Essa conversinha toda aqui é essencial porque o diagnóstico de Parkinson é clínico. Tem exame não, papai. É clínico. E a gente precisa ter muita atenção a toda a dinâmica da doença, porque é assim que a gente contrasta com diagnósticos diferenciais. Tudo que fuja um pouquinho disso, não sei se é Parkinson ou não. Se o indivíduo tiver coisas mais precoces do que deveria, demência precoce, alucinação precoce, autonomia precoce, isso é esquisito. Por exemplo, demência por corpúsculos de Levy é um diagnóstico diferencial de Parkinson, em que o indivíduo tem manifestações parkinsonianas, mas tem demência muito precoce. Por exemplo, paralisia supranuclear progressiva, outro diagnóstico diferencial. Tem demência precoce também. E o indivíduo pode ter também, além disso tudo, desautonomia, acontecendo precocemente. Isso chama atenção e a gente precisa pensar em outros cenários que não no Parkinson. Tem vários diagnósticos diferenciais, mas se tiver dois que a gente precisa levar para a prova, não se esqueça jamais de Parkinson associado a fármacos
e do tremor essencial. Muita atenção. O parkinsonismo associado a fármaco é um cenário de predileção de qualquer examinador. É um contexto que o indivíduo tem manifestações parkinsonianas, mas não é a doença de Parkinson em si. É algum fármaco. Os mais clássicos são antivertiginosos e também os antipsicóticos. Antivertiginosos, flunarizina, sinalizina e os antipsicóticos como haloperidol, risperidona, enfim. É um indivíduo que tem manifestações parkinsonianas, muitas vezes até um quadro mais simétrico do que o habitual, e que usa o fármaco. A primeira coisa a fazer é tirar o fármaco. Então a gente tem que buscar e tem que ter muita atenção no enunciado para esse cenário. Esse é um. E o outro é o tremor essencial. Tremor essencial que não é Parkinson, é outra doença. O indivíduo não tem bradicinesia nem rigidez, tem só tremor e ponto final. Mas um tremor que é diferente do Parkinson. O tremor tipicamente é simétrico e um tremor que piora com esforço. A pessoa vai tomar sopa, se molha todinho, porque cada vez vai tentando levar a colher para a boca, derrama a sopa para valer. É outra dinâmica, é outra doença, é outro tratamento. Tremor essencial a gente trata, por exemplo, com propranolol e primidona. Muita atenção com doença de Parkinson. O tema de epilepsia, dentro da prova do INEP, gira em torno principalmente da abordagem da crise convulsiva. É esse o aspecto importante, como abordar um indivíduo que está convulsionando. E a conversa dessa prova nem é aquela muito inicial, quando a convulsão, em que em geral é autolimitada, com menos de 5 minutos, precisa que a gente posicione o paciente, deixa a via aérea patente, aberta. Se precisar aspirar, vai aspirar, pega acesso venoso, verifica a glicemia capilar. Essas são as medidas iniciais de toda a crise convulsiva. Mas, quando a crise passa de 5 minutos, ou então o indivíduo tem pelo menos 2 crises dentro do intervalo de 30 minutos e não recobra a consciência entre esses episódios, a gente tem que pensar na abordagem medicamentosa, e esse é o foco da prova. Em primeira linha, a conduta inicial medicamentosa é o uso de benzodiazepínicos. Aqui para o nosso país, principalmente diazepam, midazolam, que são drogas utilizadas de forma intravascular, né, EV, e também até mesmo intranasal. É interessante falar que o midazolam ele pode ser utilizado por via intramuscular, mas o diazepam não. É que o diazepam, a absorção dele fica meio atrapalhada nessa via. Então a gente não utiliza. E a gente vai utilizar benzodiazepínicos ali pelo menos até umas 2, 3 vezes. Já quando o indivíduo não responde, já é hora de iniciar outras drogas. Por exemplo, a fenitoína, o idantal, que a gente faz uma dose de ataque de 15 a 20 miligramas por quilo. E que se o indivíduo ainda mantiver crise convulsiva, pode até ser feita uma nova dose menor para totalizar uma dose cumulativa de 30 miligramas por quilo. Um aspecto importante é de que a fenitoína tem um efeito cardiovascular. Então, tem que ser feita diluída e numa infusão máxima de 50 miligramas por minuto. Já quando o indivíduo não responde a essa terapia, a próxima linha é o uso de fenobarbital. E pode ser que o indivíduo continue, inclusive, refratário a essas medidas. E aí eu vou ter que chumbar ele de vez. Deprimir para valer o sistema nervoso para conseguir conter aquelas crises convulsivas. E para isso eu vou utilizar drogas em infusão contínua, em altas doses, como midazolam, propofol ou até mesmo tiopental. Dessa forma, o indivíduo pode até mesmo precisar de intubação orotraqueal. Você está chumbando ele para valer. Essa é a abordagem geral do adulto. Mas tem uma ressalva importante, é que na criança, e principalmente aqui eu estou falando do neonato mesmo, do neonato até 28 dias, a droga de eleição, a primeira escolha é o fenobarbital. É que as outras têm alguns efeitos meio inesperados, podem trazer prejuízo a longo prazo. Então, inicialmente, nós vamos utilizar o fenobarbital. E já que estamos falando dessa população, é importante falar também que na criança, a gente tem ali o espectro da crise convulsiva febril, da convulsão febril simples. Em geral, é uma criança que tem histórico familiar de crise febril e que, além disso, tem uma crise, meio boba, com menos de 15 minutos, não teve uma perda de consciência significativa no pós-ictal, uma crise convulsiva tônico-clônica generalizada padrão, não teve déficit neurológico focal e ocorreu de 6 meses a 60 meses, ou seja, de 6 meses a 5 anos de idade. Quando tem todos esses parâmetros, a gente está diante de um indivíduo que tem uma doença febril e que evoluiu com crise convulsiva. Na grande maioria das vezes, nem medicação é necessária, porque a crise cessa muito rápido. A gente não precisa se estressar muito com ela. Agora, quando é fora dessa faixa etária, ou abaixo de 6 meses, ou acima de 5 anos, associada à febre, ou quando foge dessas características, aí é uma crise complexa. Aí a gente precisa abordar de forma medicamentosa muitas vezes, e além disso, investigar aquela síndrome febril do paciente. Às vezes, pode ser necessário até mesmo a punção lombar na investigação de algum evento neurológico ou de uma infecção neurológica. E dessa forma a gente fecha a conversa sobre a epilepsia. Boa. Só voltar aqui para fazer um comentário breve. Aqui é uma comunidade positiva e uma comunidade... Quando a gente fala de cirrose na prova, a banca do INEP tem um foco muito específico nas descompensações. Um destaque para 2.
peritonite bacteriana espontânea e encefalopatia hepática. O ponto é, peritonite bacteriana espontânea acontece quando tem uma inflamação secundária, uma infecção do líquido peritoneal, que acontece por uma translocação de bactérias do lume intestinal. Veja, no paciente cirrótico, a permeabilidade da barreira da mucosa do trato gastrointestinal está muito inflamada e prejudica, então, essa mucosa e faz com que tenha facilidade de translocar a bactéria para o peritônio. Não tem um foco intraabdominal próprio. Costuma acontecer mais em pacientes desnutridos, que têm pouca proteína no líquido acítico, isso porque são pacientes que têm uma resposta imunológica reduzida. E, fundamentalmente, naqueles pacientes que têm uma outra complicação da cirrose, hemorragia digestiva alta. É muita proteína no trato gastrointestinal para ser metabolizada, proliferação de bactérias, isso então aumenta a chance de translocação. A clínica do paciente com PBE é clássica. Ele tem a presença de ascite e dor abdominal, ponto. Como é uma infecção restrita, na maioria das vezes, ao peritônio, o paciente não costuma ter febre, mas até pode ter em cenários mais graves. Às vezes é tão localizada que o paciente até é assintomático, ele tem uma outra descompensação, teve ascite, funcionou e viu que tinha diagnóstico de PBE. Falando em diagnóstico, o diagnóstico é assim, é laboratorial. Funcionou a ascite, tem a presença de neutrófilos maiores do que 250 células, independente da cultura, o diagnóstico está feito. E a bactéria ali presente mais comum é a bactéria mais comum do trato gastrointestinal, Escherichia coli. Tratamento da PBE, antibiótico que cubra esse germe. Cefalosporina de terceira geração, como o cefotaxima ou até ceftriaxona. E tão importante quanto é prevenir outras complicações, dentre essas uma muito especial. Paciente com PBE fica hipovolêmico, pode ter hiperativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, retendo sódio, água. Isso pode precipitar a síndrome hepatorrenal. E é por isso que a gente previne essa complicação, como a administração de albumina, ali de imediato 1,5 grama quilo e depois de 48 horas 1 grama quilo. Evitar todo custo nesse paciente hipotensão. Hipotensão pode gerar hipoperfusão renal e continuar perpetuando essa piora. Se o paciente tiver hipotenso, ele precisa suspender o beta-bloqueador, que pode ser usado inclusive como profilaxia para hemorragia digestiva alta. Tratou, faz-se profilaxia antibiótica prolongada para evitar que tenha um novo episódio, porque pode ser potencialmente grave. Quinolona ou sulfametoxazol, trimetoprim. Um detalhe é que às vezes o paciente tem uma infecção intraabdominal que vai gerar inflamação peritoneal e pode ter um quadro muito parecido, mas ele tem um quadro de base ali, uma diverticulite, apendicite, colecistite, que seja. Aí não é peritonite bacteriana espontânea, é peritonite bacteriana secundária. A diferença ali na avaliação do líquido é que esse paciente vai ter muita inflamação. Então ele vai ter um líquido acítico que tem uma glicose consumida, DHL muito elevado, neutrófilos muito altos e a flora aqui é polimicrobiana. O foco é achar a infecção primária, exames de imagem, ultrassom, tomografia, por exemplo, o tratamento antibiótico, acrescentando-se cobertura para germes anaeróbios e na maioria das vezes vai ser preciso cirurgia. O ponto é que na peritonite bacteriana secundária tem um aspecto específico numa situação que a prova já cobrou, que é o paciente em diálise peritoneal. O paciente em diálise peritoneal que tem dor abdominal e o líquido da diálise fica turvo, tem que suspeitar para a peritonite relacionada à diálise peritoneal. Funcionou o líquido, a presença de leucócitos maior do que 100 células, fecha o diagnóstico, e os germes mais comuns do trato gastrointestinal, mas também gram-positivo, estafilococo, que manipula o catéter junto com a pele, são germes mais comuns. O tratamento é com antibiótico peritoneal, mas se o paciente tiver um cenário de sepsis, pode precisar de antibiótico endovenoso. O catéter, na maioria das vezes, fica só se for um germe muito ruim, fungo, germes resistentes como pseudomonas, ou se ele não melhorar com o tratamento. Segunda descompensação mais comum na prova, encefalopatia hepática. Aqui acontece que o cirrótico acumula amônia na circulação sanguínea, tem sintoma neurológico. Rebaixamento do nível de consciência, confusão mental, desorientação, pode ter flapping, até coma. O ponto é que a encefalopatia hepática ela é descompensada por alguns fatores precipitantes, que acabam levando muito à concentração de amônia na circulação sistêmica. Os principais, para a vida e para a prova, constipação, desnutrição, tecido muscular acaba também ajudando a remover a amônia ali além do fígado, infecção, e fatores relacionados à redução da excreção, ou até aumento da produção renal de amônia. Então, desidratação, hipocalemia, alcalose, isso aumenta muito a quantidade de proteínas no trato gastrointestinal, que vai ser metabolizada pelas bactérias e pode aumentar a amônia. Paciente com sangramento do trato gastrointestinal pode precipitar uma descompensação em encefalopatia hepática. Tratamento: vou corrigir esses fatores predisponentes e tentar ao máximo reduzir a produção e a absorção de amônia pelo trato gastrointestinal. Fármaco de escolha: lactulose. Acidifica o cólon, vai reduzir a absorção de amônia. Se o paciente não melhora, posso lançar mão de um antibiótico de escolha, rifaximina, que tem um efeito de reduzir as bactérias colônicas que produzem amônia. Eu não tiro a lactulose, eu associo a rifaximina à lactulose. E é assim que a prova gosta de cirrose nas descompensações agudas. Feche os olhos. Imagine o cenário de um indivíduo com 50 anos de idade, gordinho, barrigudinho, obesidade centrípeta, que adora bebida alcoólica, come muita carne vermelha, usa tiazídico, chega no pronto-socorro com
o dedão do pé inflamado, pó d'água. O que é isso? Tu falaste gota, errou. Pode até ser gota, concordo. Mas o nome disso é monoartrite aguda. E por que tem que pensar assim? Porque monoartrite aguda pode ser gota, mas pode ser infecção. E se for infecção, o indivíduo pode perder a junta e pode perder a vida. E não dá pra gente brincar de querer ser medicão nessa hora. Não dá. Não dá pra achar que é uma coisa. Não. Tem que mostrar que tem mesmo a coisa acontecendo. Se tiver infecção, o indivíduo pode morrer. A gente obrigatoriamente precisa enfiar uma agulhinha na junta, mandar para o laboratório e perguntar para o laboratório tem bicho aí? Tem que checar se tem bicho. Porque se tiver bicho, a gente precisa atuar agudamente e intensamente no cenário. Isso é fundamental. Pode ser gota, mas pode ser infecção. E se for infecção, existem 2 cenários possíveis, 2 mundos do contexto da artrite infecciosa. Pode ser artrite gonocócica, pelo gonococo, ou não gonocócica. Aqui falando assim parece até que é menos importante, né? Porque não gonocócica, não, ela é muito mais importante. A artrite não gonocócica, que na maioria das vezes é causada por estáfilo, é extremamente destrutiva, extremamente agressiva. Habitualmente os indivíduos chegam com uma junta afetada, muitas vezes joelho, quadril e tal, com muita limitação e muita toxemia. A gente precisa pensar rapidinho, achar o bicho rapidinho e iniciar o tratamento muito rápido. Por sinal, o tratamento empírico é feito com ceftriaxone. Veja, se a gente identificar estáfilo, identificou mesmo no líquido, aí a gente direciona o tratamento com oxacilina, mas a princípio podem ser outros bichos. Ceftriaxone na lata com um detalhe adicional. Tem que chamar o cirurgião. Tem porque tem que limpar a junta. Só o antibiótico não resolve, não. Tem que ajudar a tirar o bicho de lá. Por sinal, esse negócio de tirar o bicho é interessante, né? Porque lembra a gente que o bicho chegou lá. Isso é esquisito, né? Porque uma coisa é estáfilo causar infecção na pele, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é causar na junta. Como é que chegou lá? Tem várias formas. Pode chegar por via hematogênica, por contiguidade, teve trauma, sabe? Tem várias maneiras de chegar por lá. Isso muitas vezes estará presente na história clínica do indivíduo. Assim como essa coisinha de chegar o bicho na junta é importante no contexto do outro universo das artrites infecciosas, a artrite gonocócica. Essa é muito especial. E um detalhe, o INEP deu de ombro para ela até hoje. Vale ter cuidado. Porque a artrite gonocócica causada pelo gonococo representa um cenário que o indivíduo tem gonococo na junta e o gonococo não entra de outra forma no nosso corpo que não seja por via sexual. Sim. Tudo começa com contato sexual. Por conta disso, uma pista muito forte em qualquer questão é um indivíduo sexualmente ativo. Tipicamente são pessoas mais jovens. Essa é a pista que o examinador traz. Entendeu? Até porque nem sempre a pessoa reconhecerá que teve fluxo genital normal. Às vezes só se contaminou, mas não manifestou síndrome genital. Pode sofrer com artrite gonocócica. Isso é muito importante. Assim como perceber a dança da doença. É que não é como a artrite não gonocócica que tem uma junta afetada, não. Às vezes o indivíduo tem uma historinha longa para contar. Antes de uma junta ser afetada, a pessoa pode experimentar um período de manifestações cutâneas e articulares diferentes. Pode ter artralgia migratória, pode ter tenossinovite e lesões cutâneas, pápulas, muitas vezes com conteúdo hemorrágico, ou eventualmente até purulento. Isso chama muita atenção antes da pessoa ter uma junta só isolada e afetada. Muito cuidado com a artrite gonocócica. Pensou nisso? Tem que iniciar o tratamento antimicrobiano. E o tratamento também é feito com ceftriaxone. Enfim, pessoa em infecção, ceftriaxone é pau para toda a obra. No contexto da artrite gonocócica, nem sempre precisa chamar o cirurgião. Boa parte das vezes precisa. Mas isso é mais valioso até na artrite não gonocócica. Viu como é importante buscar bicho? Tem que colher o líquido. Manda para o laboratório e pergunta, tem bicho aí? Se tiver bicho ser vivo, é essa a dinâmica. Mas às vezes a gente pode achar outro bicho, o bicho da gota. A gota tem bicho? Tem. É um bicho que não tem vida, né? É o cristal de monurato na articulação. Mas é isso que faz a gente dar diagnóstico de gota. O quadro pode ser clássico. Homem, 5ª década, 6ª década de vida, obesidade centrípeta, bebida alcoólica, carne vermelha, usa tiazídico, tal, pode ser o quadro clássico, ok. Mas quem define o diagnóstico é encontrar cristal na junta. E como o cristal é transparente, a gente precisa jogar a luz para encontrar. Os cristais são vistos habitualmente através da incidência da luz polarizada. São cristais classicamente com birrefringência negativa. É isso que faz a gente pensar nos cristais de monurato e pensar em gota. Isso é importante, né? Porque se tiver birrefringência positiva é outra doença. Por exemplo, a condrocalcinose, pseudogota, que parece mais com artrose, com osteoartrite, que com gota em si. Encontrou birrefringência negativa, pensar em gota e parte para tratar. E como é que trata? Atenção. O tratamento da gota é direcionado a aliviar a inflamação na crise aguda. Anti-inflamatório não esteroidal, corticoide ou colchicina são as opções que a gente tem para aliviar a crise aguda. Mexer em nível de ácido úrico, a gente joga um pouquinho mais para frente. Ah, Fabrício, mas eu vi que teve uma recomendação do Colégio Norte-Americano. Dane-se! É exceção da exceção. Eventualmente, a gente pode, na prática, começar na fase aguda a mexer nos níveis de ácido úrico, mas o ideal é deixar para depois. Mexe em nível de ácido úrico lá na frente, depois de 2, 3 semanas. Mexer significa iniciar um fármaco para baixar ácido úrico, como halopurinol, ou tirar se o indivíduo já estiver usando. A gente só mexe lá na frente. O foco todo é aliviar a inflamação. Por sinal, um último comentário sobre os agentes hipouricemiantes é que a discussão que a gente teve aqui é de gota. Gota a gente trata.
Mas hiperuricemia assintomática, o ácido úrico está elevado, precisa tratar. Não. Modifica o estilo de vida. Emagrece, atividade física, reduz carne vermelha, para de beber bebida alcoólica e tal. Mas tratamento específico farmacológico não tem indicação na hiperuricemia assintomática. A conversa sobre distúrbios ácido básicos na prova vai muito da interpretação da gasometria. É que até tem um caso clínico às vezes, mas esse caso clínico ele é meio sufocado pelos números da gasometria ali. A ideia é essa. E aqui, o nosso direcionamento para entender e interpretar uma gasometria gira em torno de 3Cs. O primeiro C é de crime. Qual é o crime que está acontecendo ali? A gente está diante de uma acidemia, em que o pH está abaixo de 7,35, ou a gente está diante de uma alcalemia, em que o pH do sangue está acima de 7,45. Crime é o primeiro C. O segundo C é de culpado. Quem é o culpado daquele crime? Tem um motivo. E o motivo pode ser metabólico, como bicarbonato, afinal, é o principal sistema tampão do corpo, e esse bicarbonato ele pode estar alto, acima, por exemplo, de 26. Nesse cenário, o indivíduo tem motivo para ter um aumento do bicarbonato e uma alcalose. Já quando o bicarbonato está abaixo, já que ele é uma molécula básica, abaixo de 22, por exemplo, o indivíduo vai ter uma acidose. Vai ser responsável pela uma acidose metabólica. Já do ponto de vista do sistema respiratório, a gente tem que ter noção de que está relacionado ao PCO2, a concentração de gás carbônico. Afinal, quando tem muito gás carbônico, libera íons H+, e favorece uma acidemia. Então, do ponto de vista respiratório, eu olho se o PCO2 está acima de 45, e aí eu vou ter uma acidose respiratória, ou se está abaixo de 35, e aí eu vou ter uma alcalose respiratória. Então, é o segundo C de culpado. Já o terceiro C é de cúmplice. Aquele crime que tem um culpado tem algum cúmplice, e o cúmplice é a ideia de se tem um outro distúrbio associado àquele distúrbio inicial. E aí, cada distúrbio tem o seu cálculo específico da resposta esperada. Acidose respiratória, alcalose metabólica e acidose metabólica. Aqui, o nosso foco vai ser na acidose metabólica, tanto da prevalência clínica quanto para a prova, sabe? E o cálculo da PCO2 esperada na acidose metabólica é a fórmula de Winter, que é os níveis de bicarbonato vezes 1,5 mais 8. E a gente até aceita ali, uma faixa de mais 2 ou menos 2 desse valor. Por exemplo, se o indivíduo tiver um bicarbonato de 10, multiplicado por 1,5 vai dar 15, mais 8, 23. Utilizando a faixa de 2, a faixa esperada do PCO2 vai de 21 a 25. Se o indivíduo tiver um PCO2 dentro dessa faixa, ele tem um distúrbio único compensado. O distúrbio inicial está compensado. Agora, se o PCO2 do paciente estiver diferente dessa faixa, acima ou abaixo, aí eu tenho um distúrbio misto. Eu tenho outro distúrbio ali dentro. Por exemplo, um paciente que vai ter o PCO2 que a gente esperaria de 23 e ele tem de 30, ele tem muito PCO2 a mais do que eu esperaria ele ter. Ou seja, está sobrando H+. Ou seja, eu estou com uma acidose metabólica junto com uma acidose respiratória. E o contrário também é verdadeiro. Se estiver bem abaixo desse 23, por exemplo, 10, o indivíduo vai ter uma acidose metabólica com uma alcalose respiratória. E assim é os 3Cs. Crime, culpado, incúmplice. Já quando a gente vai falar das causas, é importante a gente ter em mente o que está acontecendo com o paciente. É que se for uma causa respiratória, a gente verifica a relação com a ventilação. É que a hipoventilação faz acumular CO2 e leva a uma acidose respiratória. Por exemplo, o paciente que tem DPOC. Ou então, um paciente que fez uso de alguma substância que levou a hipoventilação, vai acumular, vai reter CO2, favorecendo uma acidose respiratória. E o contrário também, o indivíduo pode hiperventilar. E quando ele hiperventila, ele tira o CO2 do corpo, levando a uma alcalose. E essa alcalose acontece principalmente em cenários de ansiedade, o indivíduo começa a respirar muito, de dor. Em geral, é esse cenário. Já a alcalose metabólica envolve principalmente uma perda de ácido ou um acúmulo de bicarbonato. São exemplos, por exemplo, um paciente que vomita, ele perde muito líquido aqui do trato gastrointestinal rico em ácido, ou seja, vai evoluir com uma alcalose metabólica. Mas o ponto-chave aqui é a acidose metabólica. E ela pode acontecer porque está acumulando ácido ou porque está perdendo bicarbonato. E esse raciocínio, além de clínico ali, com a queixa do paciente, envolve um cálculo dentro da gasometria, é o cálculo do anion gap, que a gente soma os cátions do corpo, que a gente, na verdade, soma todas as moléculas do corpo, os cátions menos os ânions, as moléculas negativas. O principal cátion do corpo, o sódio, e os principais ânions, bicarbonato e cloro. Então, a gente pega o sódio e subtrai da soma entre bicarbonato e cloro para saber o anion gap. Esse anion gap, a faixa de normalidade dele é de 8 a 12.
Quando o indivíduo tem uma acidose metabólica de anion gap aumentado, ou seja, tem uma diferença maior do que eu esperaria dos cátions para os ânions, eu estou diante de um cenário de uma acidose metabólica com anion gap aumentado, que as principais causas são o acúmulo de ácido. Está sobrando um ácido ali, e por isso esse tá formando um ânion que eu não estou conseguindo medir. E aí esse anion gap está aumentado. É o caso de um paciente que evolui com cetoacidose diabética, acumula beta-hidroxibutirato, e aí eu não consigo achar no cálculo mais o resultado do anion gap está aumentado. O mesmo vale para um paciente que tem muito lactato, choque, por exemplo, ou até mesmo intoxicações por álcools tóxicos, por exemplo, como o metanol. Já aquela acidose metabólica que o anion gap não está aumentado, ou seja, está dentro da faixa de normalidade ali de 8 a 12, ela também é chamada de acidose metabólica hiperclorêmica. Nesse cenário, o que acontece na grande maioria das vezes é uma perda de bicarbonato, que pode acontecer de diversas formas. Por exemplo, pelo número 1, pelo xixi. O indivíduo tem uma acidose tubular renal e ele perde ali pela urina. Já o número 2 também é importante. O indivíduo também pode perder esse bicarbonato pelo trato gastrointestinal. Por exemplo, fezes. Um indivíduo com diarreia é importante, as fezes são ricas em bicarbonato, vai jogar bicarbonato para fora do corpo, levando a uma acidose metabólica de anion gap normal ou hiperclorêmica. É importante falar que, dentro dessas causas de acidose metabólica de anion gap normal, essa perda de bicarbonato pelo trato intestinal acontece abaixo do piloro. Ou seja, a diarreia é uma fístula intestinal e essas são as principais causas. Dessa forma, a gente fecha a conversa de distúrbio ácido básico, interpretando a gasometria e entendendo sobre as causas, principalmente de acidose metabólica, com o cálculo do anion gap. Síndrome metabólica, e aqui eu faço um puxadinho também para dislipidemia, que tem muita relação, são dois temas que têm um enfoque muito específico na BancNep em diagnóstico e tratamento. Aqui um detalhe, dislipidemia teve atualização recente na diretriz desse ano da Sociedade Brasileira de Cardiologia, mas não deve preocupar para essa prova. Bom, então lembrar que a síndrome metabólica nada mais é do que a reunião de algumas condições com fisiopatologia semelhante e que juntas aumentam muito o risco cardiovascular, de descompensações desfavoráveis ao longo do tempo. Mas tudo isso tem uma peça central, que é a reunião entre obesidade central, ou seja, adiposidade abdominal, associado à resistência insulínica. Tudo isso vai levar em comum a condições como hiperglicemia, elevação da pressão arterial, dislipidemia e inflamação vascular, que é o que aumenta o risco cardiovascular de forma global. O diagnóstico vai ser simples, identificar do ponto de vista clínico e laboratorial essas alterações. Falando em critérios, quando tiver pelo menos 3 desses 5, o diagnóstico está feito. Adiposidade abdominal, marcado ali por uma circunferência abdominal grande para homens, maior do que 102, mulheres maior do que 88. O detalhe é que esse valor ele muda para a população asiática, até um pouco menor, mas a prova não costuma entrar nesse detalhe. Paciente com pressão arterial elevada, pelo menos em níveis de pré-hipertensão, glicemia de jejum alterada e dislipidemia, marcadamente alterações de triglicérides e HDL. Uma vez que o diagnóstico da síndrome metabólica é feito, o tratamento tem o foco principal na mudança de estilo de vida, com um enfoque mais ainda na redução da adiposidade abdominal, perda de peso. Dieta balanceada, atividade física, suspensão de álcool, tudo isso que a gente já sabe. Agora, se for preciso intensificar a perda de peso de forma medicamentosa, ganha destaque os análogos de GLP-1, independente da presença de diabetes. E isso pode ser tão importante a ponto de que, se o paciente não consegue emagrecer, mesmo com terapia medicamentosa, cirurgia bariátrica pode estar indicada. Agora, quando indicado, o tratamento de comorbidades associadas, como hipertensão, dislipidemia de forma específica, medicação também pode ser alvo aqui. Agora, sobre dislipidemia de forma mais específica, vale lembrar que nem toda a dislipidemia é um problema primário, genético. Ele pode acontecer secundário a algumas condições de base. E duas vale a pena lembrar para a prova. Secundário ao uso de medicações, e fugindo um pouco do clichê aqui, como o corticoide, que a gente sabe já de longa data que pode interferir nos níveis lipídicos. Mas fugindo do habitual, antipsicóticos e medicações para controle pressórico, principalmente beta-bloqueador e tiazídicos, podem cursar com alteração metabólica da glicemia, elevação de colesterol. É claro que o efeito dessas medicações é menor, mas a prova gosta de alfinetar com um detalhe sobre isso. E comorbidades que se correlacionam com a elevação dos níveis de colesterol. Hipotireoidismo é ponto alto. Isso porque, uma vez tratado o hipotireoidismo, ou até suspensa essas medicações potencialmente relacionadas, a dislipidemia pode ser corrigida. Uma vez que tem a necessidade de tratar esse paciente, porque não melhorou com a suspensão das medicações ou tratamento de comorbidades, se o alvo é reduzir risco cardiovascular, o enfoque é baixar os níveis de LDL e colesterol. E aqui a prescrição, de maneira obrigatória, precisa passar pelas estatinas.
Isso porque, além de reduzir os níveis de LDL colesterol, a estatina também tem um efeito de estabilização de placa de aterosclerose, que reduz o risco de eventos cardiovasculares desfavoráveis. A dose e intensidade do tratamento vai depender do risco do paciente. Quanto mais alto o risco, mais eu tendo a usar doses maiores, estatinas de maior potência. Paciente que é considerado como risco cardiovascular alto e muito alto é o que a prova mais costuma cobrar. Risco cardiovascular alto é aquele paciente que tem comorbidades importantes, diabetes, doença renal crônica, tem níveis de LDL colesterol muito alto, mas é muito alto mesmo, acima de 190 de LDL colesterol, ou tem doença arterial coronariana, mas que ainda não é importante, é considerada subclínica. Doença aterosclerótica com obstrução menor que 50% ou presença de placas. Esse é o paciente de risco alto. Por outro lado, o paciente que é considerado como muito alto risco é aquele que tem uma doença aterosclerótica para valer importante, obstrução acima de 50% ou já teve evento clínico manifesto, infarto, AVC, doença arterial oclusiva periférica descompensada. Nesses casos aqui, trata-se com estatina de alta potência. E aqui a gente está falando de rosuvastatina, atorvastatina em doses moderadas a altas. O alvo de controle do LDL colesterol para o paciente de alto risco é deixar abaixo de 70 e para o paciente de muito alto risco deixar abaixo de 50. Se não conseguir controlar só com estatina, associo outras medicações. Ezetimiba, anti-PCSK9, por exemplo, fica como arsenal terapêutico. Agora, quando a conversa é hipertrigliceridemia, a gente não fala tanto em redução de evento cardiovascular, mas muito mais em controle metabólico para reduzir o risco de pancreatite. E o tratamento medicamentoso é indicado quando os níveis de triglicérides são muito elevados, mas é muito mesmo. Acima de 500, está indicado o tratamento farmacológico e a medicação de escolha é o fibrato. E por último, um cenário de exceção, que a prova não costuma explorar muito, mas tem medicação nova vindo aí ganhando força nos últimos anos, então vale a pena pontuar. A prova já até explorou isso num cenário muito específico. Quando o paciente não consegue usar a estatina, quando ele tem uma das principais complicações relacionadas, que é a intolerância muscular à estatina, que pode ser desde sintomas leves, ali como mialgia, fraqueza, cãibra, pode gerar inflamação muscular, até elevação de enzimas musculares, CPK, até quadro grave de rabdomiólise, em que o paciente tem liberação de mioglobina na circulação, que vai gerar disfunção renal e hemoglobinúria. Vai ter urina avermelhada, dor muscular, pode ter febrão, inflamação, e é um quadro potencialmente muito grave. O paciente vai ter que suspender a estatina. O que fazer? Nesse cenário, vem ganhando com muita força o uso do ácido bempedóico. É uma medicação com efeito muito semelhante à estatina, mas não tem esse inconveniente da intolerância muscular. Síndrome metabólica e dislipidemia para prova são esses enfoques em diagnóstico e tratamento. O INEP gosta de cefaleias e já habitualmente o foco é nas cefaleias primárias. Cefaleia primária é o cenário que o indivíduo tem dor de cabeça porque tem. A dor de cabeça brotou. Ela é porque é. Acabou-se. Não é o cenário de ter dor de cabeça porque tem uma doença grave por trás daquilo. Isso é cefaleia secundária. Por exemplo, o indivíduo tem tumor ou tem infecção, meningite, por exemplo, ou então acidente vascular encefálico. Essas são cefaleias secundárias. Cenários que são exceção, né? A gente pensa quando tem alguma pista importante. Por exemplo, meningite. Febre, sinais de irritação meningia. Tem que pensar em meningite, tem que investigar. Ou então, tem sinal de irritação meningia, mas não tem febre. Pode ser hemorragia meningia, hemorragia subaracnoide, AVCH. Ou tem um déficit focal, pensando no AVC também. Então a gente vai ter alguma pista indicando que tem uma doença braba por trás. A pior cefaleia da vida, que é um relato clássico da hemorragia subaracnoide, hemorragia meningia, é outro contexto que a gente investiga. Mas o que o INEP gosta mesmo é das cefaleias primárias, que são porque são migrânia, cefaleia tensional, as cefaleias trigeminais. Essas a gente precisa lembrar alguns pontos bem pontuais. Simples, simples, simples. Por exemplo, a mais clássica de todas, a migrânia. A mais poderosa das provas, inclusive no INEP. É muito clássica. Impossível se confundir. Habitualmente, a dor da migrânia é unilateral, pulsátil, incomoda pra caramba a pessoa e piora com esforço. Esse é o jeitão da migrânia. A pessoa quer ficar quietinha, não me incomode de jeito nenhum, me deixe paradinho aqui. Porque incomoda muito, muito, muito. A pessoa não aceita estímulos externos. Quer ficar paradinha. A luz incomoda, o som incomoda. Fotofonofobia classicamente estão presentes. A pessoa quer ficar paradinha. Quer tanto ficar paradinha que o estômago para também. Gastroparesia. O indivíduo pode ter náuseas e vômitos. Esse é o jeitão da migrânia. Esses são elementos tipicamente presentes no quadro, que eventualmente pode vir até acompanhado de aura. A aura anunciando que a migrânia está chegando. Cerca de 30% dos pacientes podem experimentar muitas vezes com manifestações sensitivas, embora possa até ter quadro motor associado. Isso é migrânia. Viu isso? Tem que pensar na doença. Não precisa de exame complementar. É partir para tratar. E como é que a gente trata? Tem várias opções. A maioria das vezes o indivíduo responde muito bem a anti-inflamatório não esteroidal. No pronto-socorro a gente costuma até associar a metoclopramida, porque como muitas vezes tem náuseas, vômitos e tal, acaba ajudando a controlar o quadro e também porque a metoclopramida costuma auxiliar um tiquinho no controle da dor. Mas tem outras opções, né? Não respondeu a isso? Tem triptano, derivados do ergot, tem inúmeras outras opções. O detalhe é a gente não se atrapalhar no que é tratamento para aliviar a crise do que é tratamento profilático, prevenção de outras crises. São coisas distintas.
E na prevenção a gente também tem muitas alternativas. O fármaco mais utilizado no mundo do universo é propranolol, beta-bloqueador. No entanto, muitas vezes na questão, o examinador prepara uma armadilha, coloca uma contraindicação ao beta-bloqueador, como por exemplo o indício asmático, e está perdido na história. A gente fica tão animado que deu diagnóstico de migrânia e se perde nisso. E deixa passar a contraindicação, e aí tem que considerar outro fármaco, como por exemplo topiramato. E o examinador pode colocar contraindicação também a topiramato. O indivíduo tem nefrolitíase. Por que o cara está botando isso na questão, né? Tem que ter atenção a esses detalhes e buscar outras opções, como, por exemplo, antidepressivo tricíclico, amitriptilina. Enfim, essa é a migrânia clássica, mas não é a mais prevalente, né? A cefaleia primária mais prevalente é a atencional, mas que não merece respeito. Não é nem doença, é quase um estado de espírito. É um incômodo, né? A cefaleia atencional é tensão na cabeça. Geralmente vem depois de longos períodos de trabalho ou de muito estresse, e a pessoa está assistindo dor 1, 2, 3, 4 dias, lá no sexto, sétimo dia que resolve procurar auxílio médico. Para caracterizar é muito fácil. É a dor que não é migrânia. Ela não é unilateral, não é pulsátil, não incomoda para valer, não piora com esforço, ela é a não migrânia. Embora ela possa até ter fotofonofobia, possa até ter náusea, vômito é que não, porque aí já é demais. Essa é a cefaleia atencional, a gente pode tratar com analgésico simples, anti-inflamatório, e se for fazer prevenção, faz com tricíclico. Ela é conhecida, inclusive, como a fibromialgia das cefaleias. Envolve alteração da nocicepção miofacial, né? É a coisa da tensão muscular na cabeça. Enfim, a gente tem que lembrar dela, mas ela não merece muito respeito. Quem merece respeito mesmo, papai, é a mais pitoresca das cefaleias primárias. A cefaleia em salvas, ou cluster headache, faz parte das cefaleias trigeminais. Trigêmeo tem 3 ramos, oftálmico, maxilar e mandibular. A cefaleia trigeminal mais clássica em salvas envolve disparos anormais no ramo oftálmico. Tipicamente, a cefaleia acontece na região periorbitária e é muito, muito intensa. Dói pra caramba. É conhecida como cefaleia suicida. O indivíduo tem vontade de arrancar a cabeça fora. A dor é excruciante, incomoda demais. E nessa região? A pessoa chega no pronto-socorro inquieta, quer dar com a cabeça na parede, diferente da migrânia, que a pessoa está quietinha, inquieta, quer arrancar o olho fora, chega com a mão aqui na frente. Quando a gente tira a mão da pessoa da frente do olho, a gente dá o diagnóstico, porque a cefaleia costuma vir acompanhada de manifestações autonômicas exuberantes. Lacrimejamento, rinorreia, congestão conjuntival, pitose palpebral, miose, tudo isso pode estar presente no lado afetado. Tudo isso deu o diagnóstico e aí a gente parte para o tratamento de um quadro muito pitoresco e que obviamente tem que ser bem peculiar. O tratamento é diferentão. O tratamento tem como fármaco ou medida ideal a oferta de oxigênio. Não por via venosa, nem por comprimido. É nasal mesmo. Oxigênio em altos fluxos. É por isso que o examinador gosta, ela é diferentona. Óbvio que se, enfim, não responder oxigênio, a gente tem opções farmacológicas como triptano, para aliviar a dor. Mas oxigênio é a medida inicial de escolha. É pitoresco o tratamento abortivo, assim como o profilático. O fármaco de escolha na profilaxia é antagonista de canal de cálcio, verapamil. Muita atenção com as cefaleias primárias. Tema quente dentro da prova do INEP. Veja, um paciente com intoxicação exógena tem aquelas medidas iniciais, né? Vou monitorizar, pegar acesso venoso, considerar no período hiperagudo até mesmo algumas medidas ali de lavagem gástrica, uso de carvão ativado, com muito cuidado. E eu trouxe o comecinho dessa conversa com muito cuidado, é que essas medidas podem favorecer uma broncoaspiração, principalmente em pacientes com rebaixamento do nível de consciência. Então, pacientes com rebaixamento do nível de consciência, a gente vai evitar e não vai fazer carvão ativado e lavagem gástrica. Mas a conversa mesmo é sobre algumas síndromes específicas. É que a prova gosta de algumas, sabe? A principal delas é a síndrome sedativa. É um indivíduo que está chumbadão, está caído, não responde a nada. Esse indivíduo, a gente tem que pensar em algumas medicações específicas, alguns tóxicos específicos, por exemplo, o uso de opioides. E aí, em geral, uma história de um paciente que está tratando uma dor oncológica, que tem alguma síndrome dolorosa, já faz uso de morfina, e aí começou a evoluir com rebaixamento do nível de consciência. Mas não é só isso. Não é. É que os receptores opioides, além de reduzir o nível de consciência, promove miose puntiforme e depressão respiratória é importante. Eu tenho que ter uma ideia dos 3 para entender que está acontecendo uma intoxicação por opioide. A depressão respiratória é tão importante que o indivíduo, às vezes, tem uma frequência respiratória menor que 8. O risco de parada respiratória é imenso. E esse indivíduo, a gente vai considerar, inclusive, e vai utilizar a naloxona, que é um antídoto específico para intoxicação por opioide. Mas é preciso diferenciar de outra intoxicação, que também deixa o paciente rebaixado. Na verdade, deixa ele mais bobo, mais lentificado. É o caso do uso de benzodiazepínicos, e aí a conversa é diferente. O indivíduo que usou clonazepam, né, Rivotril, bromazepam, diazepam, esse indivíduo evolui com uma lentificação, com rebaixamento do nível de consciência. Em geral é isso, não acompanhado de miose e nem de sintomas de bradipneia, né, de alteração da frequência respiratória. Isso não está presente no quadro. É puramente um quadro de nível de consciência. É claro que se a exposição for muito prolongada, uma intensidade
muito forte, esse indivíduo pode sim desenvolver hipotensão, depressão respiratória, mas tem que ser pesada mesmo. Nesse cenário, inclusive, que essa intoxicação por benzodiazepínico é pesada, a gente pode considerar o uso do antídoto, que é o flumazenil. Com um cuidado importante, é que o flumazenil pode predispor à crise convulsiva, principalmente se o indivíduo for um uso de benzodiazepínico crônico. Na maioria das vezes, inclusive, o tratamento é terapia de suporte. Deixa o indivíduo vivo, normovolêmico, com a respiração adequada, que o efeito vai passar e ele vai normalizar. Uma outra intoxicação que a gente tem que ficar atento dentro dessa prova é a intoxicação por nafazolina. Na verdade, é uma imidazolina, de forma geral, que são as medicações presentes nos descongestionantes nasais. Tem um potente efeito vasoconstritor. E vai no adulto, é só umas gotinhas, não costuma estressar muito não. O problema é na criança, que umas gotinhas pode ser o suficiente para ele evoluir com sintomas de toxicidade. E aí, como estamos diante de um vasoconstritor, o indivíduo, a criança, vai evoluir com taquicardia, hipertensão, pode evoluir com crises convulsivas e até mesmo agitação. Essa intoxicação não tem antídoto, mas a terapia de suporte, na grande maioria das vezes, dá conta do recado, com a atenção de que o paciente, inclusive, pode fazer uma bradicardia. E aí, nesse cenário, a gente vai ter que abordar a bradicardia da forma habitual, em geral, com uso de atropina, consegue resolver na maioria das vezes. E uma outra intoxicação que ainda não deu as caras, mas que está próxima de dar, é a intoxicação por antidepressivos tricíclicos. Essa, o paciente evolui principalmente com sintomas anticolinérgicos, taquicardia, hipertensão, pode evoluir com midríase também, pele quente, seca. É esse o cenário, mas não é só isso não. É que por promover outros efeitos, o indivíduo pode ter também rebaixamento de nível de consciência, pode ter hipotensão e até mesmo crise convulsiva. A grande questão, e que estressa mesmo nessa intoxicação por antidepressivo tricíclico, é que causa uma toxicidade miocárdica importante. O indivíduo evolui com alargamento de QRS, que pode predispor a arritmias. E aí, nesse cenário, eu vi uma intoxicação que parece ali antidepressivo tricíclico e veio um eletro com alargamento de QRS, a conduta tem que ser direta. Uso de bicarbonato de sódio. Aqui, promovendo ali uma alcalinização daquele paciente, eu protejo o miocárdio desses efeitos tóxicos. E é dessa forma que a gente compreende a intoxicação exógena dentro da prova do INEP. Hipertensão arterial, a cereja do bolo da cardiologia na prova da Banca INEP, tema que é muito importante, que inclusive teve atualização recente também, a nova diretriz publicada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia esse ano, mas que também não deve preocupar para a prova desse ano. Falar de hipertensão aqui para a prova é começar lá do início, acompanhamento ambulatorial. E nesse cenário, duas perguntas-chave têm que ter resposta obrigatória. Primeiro, quando iniciar a medicação? E segundo, qual fármaco inicialmente escolher? Bom, de forma geral, todo paciente hipertenso recebe tratamento medicamentoso. Um detalhe, é que naqueles pacientes hipertensos estágio 1, de baixo risco cardiovascular, e naqueles pacientes pré-hipertensos, em que o risco cardiovascular é alto, eu posso esperar pelo menos 3 meses de tratamento com medidas não farmacológicas, mudança de estilo de vida. Caso ele não tenha bom controle pressórico, aí sim eu inicio a medicação. Optei por iniciar fármaco, de regra, começo com 2. Tem maior eficácia, maior adesão e prevenção de complicações. Exceto em cenários de pré-hipertensão, os hipertensos estágio 1 de baixo risco e pacientes idosos frágeis, em que talvez uma dose só, ou melhor, uma só medicação, tratamento com monoterapia, seja suficiente para o controle pressórico. Metaterapêutica, de forma geral, tirar esse paciente de níveis de hipertensão, pressão abaixo de 14/9. Mas quanto maior o risco, mais eu tendo a deixar uma pressão mais baixa. Então, se o paciente é um hipertenso para valer, estágio 3, tem um alto risco cardiovascular, por comorbidades, diabético, renal crônico, por exemplo, múltiplas comorbidades associadas, ou já tem lesão de órgão-alvo pela pressão arterial, a meta é deixar a pressão abaixo de 13/8. Na escolha do fármaco inicial, não tem dúvida. Lembrar dos clássicos, fármacos de primeira linha, Iecobra, tiazídico, bloqueador de canal de cálcio. A rigor, posso combinar qualquer um desses dois, com exceção da combinação de Iecobra, que é contraindicada pelo risco de piora de função renal e o paciente evoluir com hipercalemia. Lembrar que algumas condições têm benefício com tratamento de drogas específicas, e para a prova vale a gente ressaltar 2 cenários. Em pacientes diabéticos, especialmente pacientes que têm microalbuminúria, e pacientes com doença renal crônica, independente da etiologia, a preferência é por tratar com IECA ou BRA, porque reduz proteinúria e piora de progressão de disfunção renal. Comecei a tratar e o paciente não melhora, mesmo com associação de 3 fármacos, incluindo um deles um diurético. Esse paciente tem, por definição, uma hipertensão resistente, preciso associar um 4º fármaco. Fármaco de escolha, espironolactona. Agora, existem cenários em que o paciente tem uma hipertensão que pode ser potencialmente curável, inclusive sem o uso de fármacos. Esses são cenários conhecidos como hipertensão secundária, e a prova também gosta.
A gente vai pesquisar a hipertensão secundária, assim, de forma genérica, naqueles cenários que fogem um pouco do habitual. Uma hipertensão que começou fora da faixa etária natural. Pacientes muito jovens, abaixo dos 30 anos, pacientes já mais velhos, que a hipertensão começou acima dos 50, pacientes com hipertensão resistente e aqueles que têm descompensações agudas da hipertensão arterial, as emergências hipertensivas. Deve-se pesquisar hipertensão secundária. E qual hipertensão secundária eu devo pesquisar? Algumas pistas clínicas aqui para a prova. Paciente hipertenso com picos pressóricos paroxísticos, que vem de repente, dá um pico pressórico lá no alto e depois já logo melhora, associado à tríade de sudorese, cefaleia e palpitação, preciso pensar na possibilidade de feocromocitoma, um tumor produtor de catecolamina. O paciente se assustou, a pressão vai lá para o teto, depois logo melhora. Paciente que tem piora progressiva de função renal ao longo do tempo, hipertenso já de alguma data, especialmente aquele paciente que piora a função renal quando eu faço uso de Ecobra e tenho sopro abdominal no exame físico, tenho que pensar em estenose de artérias renais. Paciente mais jovem, que tem no laboratório hipocalemia, e às vezes, em algum exame de rastreio abdominal, viu uma massa na adenal, tem que pensar em hiperaldosteronismo primário, tem uma hiperprodução de aldosterona, reabsorve muito sódio, excreta muito potássio. Por último, aquele paciente obeso, pescoço largo, ronca muito à noite e é muito sonolento durante o dia, devo obrigatoriamente pensar em apneia do sono. Agora, falando de um cenário diferente da hipertensão, aquele paciente fugindo do ambulatório, chegou a pronto-socorro. Lembrar para a prova das emergências hipertensivas, que é quando existe uma lesão aguda de órgão-alvo em pacientes com níveis pressóricos muito elevados. Tradicionalmente, teórica, no livro, uma pressão arterial diastólica maior do que 110, 120 milímetros de mercúrio vai definir o paciente com emergência hipertensiva. Mas veja, a definição não passa estritamente pelo valor da pressão. Se ele tem lesão aguda de órgão-alvo, mesmo com níveis pressóricos mais baixos, eu preciso pensar em uma emergência hipertensiva. E 2 cenários são queridinhos da prova: encefalopatia hipertensiva e hipertensão acelerada maligna. Encefalopatia hipertensiva, o paciente tem uma pressão arterial muito alta que causou lesão vascular cerebral e vai gerar edema. O edema cerebral faz com que ele chegue no pronto-socorro com sintomas neurológicos, confusão mental, agitação, rebaixamento do nível de consciência, às vezes sintomas até de náuseas e vômitos pela hipertensão intracraniana, até coma. Esses sintomas pioram progressivamente, pode começar leve e o paciente vai tendo piora gradativa ao longo de horas. O diagnóstico aqui é um diagnóstico clínico. Eu vou achar a repercussão desse edema cerebral. Olhando para o paciente fundo de olho na fundoscopia, eu consigo identificar o papiledema com repercussão do edema cerebral. Tomo de crânio aqui, exame complementar, não é estritamente necessário, mas para descartar diagnósticos diferenciais, como o AVC, que é diferente, porque costuma ter déficit focal e é um quadro mais súbito, não tem uma evolução progressiva ao longo de horas. Mas se eu faço tomografia no paciente com encefalopatia hipertensiva, eu posso achar um edema cerebral da região preferencialmente occipital, e se ele vai para a ressonância, tem um sinal específico, que é justamente esse edema na região occipital, que vai gerar um hipersinal, uma hipercaptação em T2. Tratamento: baixar a pressão arterial de forma mais intensa na primeira hora e depois de forma progressiva, com medicação endovenosa. Nitroprusiato de sódio é o carro-chefe aqui, e o marco da doença é que o paciente tem reversão completa dos sintomas quando controla a pressão. Já a hipertensão acelerada maligna também é um cenário muito grave. O nome maligna vem porque antigamente não se tinha um tratamento tão ideal, o paciente tinha uma mortalidade comparada aos pacientes com câncer. Aqui a pressão é tão alta que vai gerar lesão vascular endotelial difusa. Isso vai gerar agregação plaquetária, de fator de coagulação, vai formar trombos na circulação, que vai gerar obstrução vascular e vai gerar lesão de órgãos específicos, principalmente do rim, com disfunção renal. E esses trombos na circulação fazem com que as hemácias e plaquetas, quando estão passando ali, vão sendo quebradas. Essa lise de células vai gerar, então, anemia, plaquetopenia. Quadro clínico: lesão vascular, que pode ser identificada pela fundoscopia no exame de fundo de olho. O paciente vai ter exudatos, manchas hemorrágicas, pode ter papiledema, inclusive, disfunção renal e anemia. Foco do tratamento: controlar a pressão com medicação endovenosa, tal qual na encefalopatia hipertensiva. Esses são os enfoques principais da hipertensão arterial, desde o ambulatório e investigação até o cenário de pronto-socorro cobrados pelo INEP. Botar fogo em mim 2 vezes. Isso não foi um esquenta de hipertensão, foi uma diretriz de hipertensão, né? Que show, passando por tudo, empacotando no esquenta. Para fechar o esquenta live das lives do Enari, um tema que, calma, né? A gente não vai falar de todas as anemias, até porque me poupe falar de anemia ferropriva. Eu me recuso a fazer revisão para falar de anemia ferropriva. Cai para cama na prova, mas são os conceitos banais. Quero aproveitar para falar de outras anemias especiais, uma especificamente. Anemia megaloblástica. A prova gosta e a gente precisa dominar com facilidade. E é fácil fazer isso mesmo, né? A anemia megaloblástica é um cenário que o nome já facilita a vida, porque o indivíduo tem células gigantes. A anemia megaloblástica é uma anemia macrocítica, mas cuidado, porque a gente não pode se restringir a esse conceito.
Não é apenas anemia com volume corpuscular médio elevado. Não, ela é muito mais que isso. E a gente tem que pensar dessa forma porque existem outras causas de anemia macrocítica. Hipotireoidismo, síndrome mielodisplásica, anemias hemolíticas, tudo isso pode justificar, sabe? Então a gente tem que entender de fato a dinâmica da anemia megaloblástica para não vacilar. E não é difícil. Basta lembrar que ela acontece habitualmente por falta de B12 e ou ácido fólico. E por quê? Porque B12 e ácido fólico são essenciais para a síntese do tetrahidrofolato. E daí? E daí que o tetrahidrofolato é fundamental para que a gente sintetize ácido nucleico. Esse que é o problema. Onde é que a gente precisa sintetizar ácido nucleico na nossa vida? Na medula. A medula vive o tempo inteiro produzindo células novas. Mitose, 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 mitose sem parar. Para uma célula dar origem a outras duas, a gente precisa sintetizar ácido nucleico, concorda? É assim que a mitose acontece. A dinâmica da medula, o ponto é, uma célula para dar origem a duas tem que aumentar o seu citoplasma progressivamente, duplica o material genético, a gente passa o facão e gera duas novas células. Essa é a conversinha simplificada de prófase, anáfase, metáfase, telófase, as fases da mitose. É isso. Cresce o citoplasma, duplica o material genético, passa o facão, duas novas células. O que acontece na anemia megaloblástica? O indivíduo não tem B12 ou ácido fólico, tá. Não consegue sintetizar ácido nucleico com a velocidade que deveria, tá. Qual é a dinâmica da medula? A célula começa a crescer o citoplasma, que tem que dar origem a duas, cresce, mas o núcleo não duplica. Não duplica. Bora, minha filha. Não duplica. Na hora que resolve duplicar, que a célula fica pronta para a gente passar o facão, as células novas que são geradas ficam gigantescas, porque o citoplasma cresceu demais, entendeu? Citoplasma muito abundante, por isso que são megalocélulas. Isso é anemia megaloblástica. Mas a gente voltou ao ponto inicial, né? Por enquanto a gente tem anemia macrocítica. E o que mais? Pois é. Essa dinâmica das células envelhecerem na medula e não se duplicarem, está crescendo, não duplica. A célula começa a envelhecer, envelhece. Isso não é restrito à série vermelha. Não, o indivíduo vai ter anemia, porque a coisa não evolui. Mas a série branca também sofre. A série plaquetária também. Resultado, o indivíduo pode ter pancitopenia. Isso é uma característica da anemia megaloblástica, porque as células vão envelhecendo na medula e não são liberadas. Não duplica, entendeu? E se envelhece, pode morrer na medula. As células podem ser destruídas na medula porque ficaram velhas demais. E se morrer a célula na medula for destruída, o que pode acontecer? Libera para a periferia seus constituintes. Resultado, pode elevar um pouquinho de bilirrubina indireta, parecido com o que a gente vê na hemólise. Pode elevar desidrogenase elástica, parecido com o que a gente vê na hemólise. Além de pancitopenia, pode ter elevação de bilirrubina indireta, elevação de desidrogenase elástica. Veja que não é só macrocitose. Tudo porque as células estão envelhecendo na medula e não são liberadas para a periferia. Só que às vezes a gente precisa liberar, mesmo sem a célula estar bonitinha. Tem célula que não dá para segurar, papai. Neutrófilo. Se a gente tiver infecção bacteriana, solta o neutrófilo. Mas não tá pronto, solta essa jossa, pelo amor de Deus. E o neutrófilo é liberado de calça curta para a periferia. E a gente pode flagrar isso na forma de neutrófilos com núcleo plurissegmentado. O neutrófilo é um polimorfo nuclear. O núcleo do neutrófilo normalmente tem 3 lóbulos. Se o núcleo não foi bem formado, como na anemia megaloblástica, ele é liberado com 6, 7, 8 lóbulos. São os neutrófilos plurissegmentados, marcadores clássicos da anemia megaloblástica. Tudo isso faz parte do contexto da doença. Viu como ela é maravilhosa? E aí suspeitou, a gente bate para dar um diagnóstico. Sabe como é que a gente faz isso? Dose B12 e ácido fólico. Simples. Tão simples que a prova não gosta assim não. A prova gosta da gente buscar marcadores indiretos. Por exemplo, falta de B12 ou de ácido fólico podem fazer com que a gente tenha elevação de homocisteína. Hiperhomocisteinemia pode estar presente. A falta de B12, mas não a de ácido fólico, pode fazer com que a gente tenha elevação do ácido metilmalônico, marcador indireto da presença de falta de B12. Por sinal, né? O excesso de ácido metilmalônico, está associado ao metabolismo da metionina. A interferência no metabolismo da metionina da vitamina B12 faz com que os indivíduos com carência de B12 possam ter um quadro neurológico que é clássico. Pode ter síndrome demencial, transtorno depressivo, pode ter alteração, déficit de propriocepção, vibração profunda, com síndrome do cordão posterior da medula, um quadro muito variado, mas que é específico da carência de B12, não de ácido fólico. Por fim, a gente poderia, na verdade, ter uma ideia da carência que o indivíduo tem, conversando, né? Ao invés de pedir no laboratório, vai conversar com a pessoa para checar por que ela tem falta de B12 e ácido fólico, tem alguma pista disso. Por exemplo, ácido fólico, muitas vezes a carência é dietética. Folhas verdes, vegetais verdes de maneira geral, né? Ou às vezes pode ser de absorção. O ácido fólico geralmente é absorvido, precisa do duodeno do jejum para ser absorvido. Doença celíaca pode interferir na absorção de ácido fólico. Ou o indivíduo usa algum fármaco que interfira na metabolização. Por exemplo, metotrexato. Por exemplo, está usando sulfametoxazol, trimetopima. Todos são fatores que podem indicar, num cenário clínico extenso, que o indivíduo tenha carência de ácido fólico. B12
tem das suas também. A B12 geralmente está presente em produtos de origem animal, mas muitas das vezes o problema não é dietético, não é que o nosso estoque corporal é muito duradouro. Mesmo um vegano demora uns 4, 5 anos para ter deficiência de B12. O problema habitualmente na B12 está relacionado à absorção. E aí a B12 precisa do estômago, da acidez gástrica, precisa do fator intrínseco, tu lembras disso. Precisa do pâncreas para a liberação das enzimas pancreáticas, precisa do íleo, que é onde ela é absorvida. Vários pontos do trato gastrointestinal são importantes na dinâmica da B12. Doença em qualquer um desses segmentos pode afetar a absorção. Muita atenção com a anemia megaloblástica. Último tema da clínica médica, último tema do esquenta, da live das lives, do Enari. Cadê meus parceiros da clínica? Cadê? Bota na tela aqui isso, pronto. Valeu, Rodrigo, valeu, Ciro. Tô nessa câmera aqui ainda, tô, né? É isso aí. Boa sorte a todos. Valeu. Sexta-feira, tamo junto de novo. Valeu, ó. Olha aqui, ó. Esse era o esquenta do Enari. Discutimos 34 temas, alguns empacotados, se bobear, foram uns 40 temas no total. E Ciro falou ali de hipertensão secundária e cada um ali era uma doença, né? Então, se a gente for fazer a conta aqui dos temas, foi um monte de coisa que a gente falou. E essa é a dinâmica, né, do esquema.